Boa noite, seres de luz. Boa noite. Eu me chamo Laila. Tô iniciando agora esse canal no YouTube, né? Quebrando algumas travas internas, quebrando algumas questões na minha cabeça. A gente só consegue mudar quando a gente enfrenta os nossos medos. E é isso que vai acontecer aqui. Espero que o que seja falado seja de utilidade para quem necessita, assim como muitas coisas que eu vou falar é necessário escutar, né? A boca mais próxima dos meus ouvidos são os meus, então às vezes a gente só consegue ter determinadas análises quando a gente mesmo escuta a nossa voz, né? Então eu tô aqui para isso, para auto me conhecer ainda mais, para colocar para fora várias coisas internas. E como o nome do meu canal é Pensamento Coletivo, eu acredito que tem outras pessoas, assim como eu, nesse processo de se autodescobrir, se questionar, ter dúvidas em relação a si, ter excesso de pensamento, ou mesmo que não tenha, tá tudo bem. O importante é que eu quero colocar isso para fora, colocar esse conteúdo já aderido para fora. E é isso. Eu tô me apresentando para ficar. Como que eu posso falar? Eu sou meio tímida. Não, eu não sou tímida. Mentira, eu não sou tímida. Às vezes eu me travo, mas é sobre isso que vai ser quebrado. Hoje eu tava pensando numa coisa que eu acredito que seja muito importante, né, pra gente poder aprender. Eu acho que esse é um tópico legal para poder iniciar. Às vezes a gente quer muito algo das pessoas que tem que vir internamente da gente. E aí quando essas pessoas não nos oferecem, a gente entra num estado de frustração, né? Porque a gente está esperando algo que deveria e deve ser espontâneo. A gente não pode pressionar e obrigar ninguém a entregar aquilo que deve ser totalmente entregue de livre e espontânea vontade. E aí essa frustração vem, com isso vai se juntando um sentimento de decepção, e aí a gente não conversa sobre isso, a gente não esclarece, acontece de novo, se junta mais um, e aí o que acontece? Chega um ponto que isso estoura, a gente não consegue mais segurar. O outro, quando a gente coloca para fora, não tem noção do que estava acontecendo internamente dentro da gente. E aí acaba que a gente, com nosso excesso de decepção, magoa, machuca, cria feridas no outro. Uma das coisas que eu aprendi nesses últimos meses, que tem sido meses de bastante conhecimento, autoconhecimento, conhecimento em si e descobertas, é que o outro, ele é responsável pelas questões dele e eu pelas minhas. Ah, mas isso não tem nada a ver. Eu vi uma frase que eu achei muito interessante, eu gosto de compartilhar essas ideias, sabe? Porque eu acho que são ideias que acrescenta para o nosso desenvolvimento. Isso de várias pessoas. O que o outro, a responsabilidade que o outro tem é primeiramente com ele, no sentido de que eu não posso cobrar algo, como eu falei no início do vídeo, tem que ser espontâneo. Todas as cobranças que eu tô tendo externamente do outro para mim é porque tá faltando em mim por mim mesma. E aí quando falta isso na gente, a gente quer que o outro entregue. E aí a gente cobra. E aí a gente se estressa, e aí a gente se revolta. Eu fui muito esse tipo de pessoa que queria muito algo da outra pessoa que não poderia vir porque estava faltando em mim. E aí, para mim chegar nesse processo, foi muitas feridas machucadas por muito tempo. Só que hoje eu entendi que o nosso processo de cura, ele vem com o nosso questionamento.
quando a gente começa a questionar, a gente começa a entender, começa a procurar o motivo. E a procura leva à cura. Isso é uma frase que veio agora na minha mente que é totalmente real. A procura leva à cura. Ah, não, quem procura acha. Por que a gente coloca tanto essa frase, quem procura acha, mas sempre no sentido ruim? Hoje em dia eu tenho uma concepção que tudo que acontece no meu dia, que seja bom, maravilhoso ou não, tem algo a me ensinar. A questão é, o que eu vou aprender daquilo ali? Eu vou aderir daquilo ali? Eu vou me lamentar pelaquela situação ruim que está acontecendo? Ou eu vou ficar aqui tentando melhorar? Ou eu vou procurar algo que eu possa melhorar, aliás. E aí eu escolho procurar algo que eu possa melhorar. Não é querer ser a pessoa certinha que vê tudo bem na vida. Mas eu também não sou mais essa pessoa que vê só as coisas ruins, que procura só a negatividade, sabe? Eu acho que isso é cansativo e exaustivo demais. E eu não tenho mais esses ombros para aguentar isso. Não tenho mais esse dever de estar carregando isso. Não é mais a minha obrigação. Eu escolho ter uma outra percepção de visão. Mas retornando, eu acho que é muito importante a gente questionar. Por que aquele sentimento tá tão gritante? Por que eu tô cobrando tanto? Não, porque eu acho que o outro deveria. Mas por que eu acho que o outro deveria? A única responsabilidade com a nossa felicidade, a responsabilidade, aliás, da nossa felicidade é nós mesmos. A gente é responsável pela nossa felicidade. Mas a gente, se tá em casa, a gente acha que o outro tem que nos dar. Mas a nossa escolha de estar no relacionamento, ou numa amizade, ou em uma situação familiar onde não nos agrada, a escolha de estar ali é nossa. Então a responsabilidade é nossa, não é sobre o outro, é sobre a gente. A gente sempre procura colocar pessoas secundárias. Ah, mas fulano, ciclano. Entendeu? Eu gosto muito de falar frases que eu vejo, porque eu acho que são frases que têm um fundamento muito grande. Que eu vi que é uma coisa que toda vez que eu tô num sentimento ruim, eu penso nela. O que te irrita te revela. Porque o que me irrita é o que tá no oculto aqui que eu não tô enxergando. O que me irrita literalmente me revela. Que esse é o sentimento que eu quero alimentar. Esse sentimento é o que eu quero que cresça. Se não é, por que ele tá aqui tão dominante? Por que ele tá aqui tão invasivo? Sabe? Eu acho que a gente tem que começar a pensar sobre esses sentimentos que tem dentro da gente. Que é o que a gente é também, mas aí é que tá. É o que a gente é, mas não é o que nos domina. A gente tem que ter esse discernimento. Porque nem sempre a gente tem sentimentos 100% bons. Mas a gente não é só sentimento ruim, sabe? E hoje a gente tá tendo a percepção de que as pessoas são totalmente ruins e horríveis, baseado nas nossas experiências. E eu não tô falando que as pessoas estão erradas em falar assim, mas também não tô falando que tá certo em pensar assim. Aliás, pensar assim. Mas talvez se a gente tirasse essa responsabilidade do outro, de suprir as nossas expectativas, a gente tivesse um outro olhar. Talvez se a gente curasse essas feridas internas que tem dentro da gente, que precisam ser observadas, a gente tivesse uma outra percepção, sabe? E é isso. Esse foi um pensamento que eu tava no dia e que serviu de esclarecimento para mim, para uma situação. E eu espero que vocês fiquem na paz. Desejo muita luz no caminho de vocês. Gratidão por estar tendo oportunidade de falar. Gratidão por quem me ouviu. Eu espero que esse conteúdo seja... Como é que eu posso falar? Tenha uma aderência positiva. E é isso. Paz no coração de vocês. Boa noite. No meu caso, agora é boa noite.